Em uma sala cheia de luxo, o riso ecoou à custa de quem só estava fazendo seu trampo. Ninguém sacou que por trás das luvas tinha olhos espertos e uma mente afiada. Enquanto zombavam da faxineira, alguém estava pronto para virar o jogo com provas que não deixavam dúvidas. E no dia seguinte, quem mandava foi mandado embora. Antes de ouvir essa virada inacreditável, já se inscreve aí no canal para mais histórias de justiça e superação. Os primeiros raios de sol mal ousavam tocar o horizonte quando ela, com seu uniforme azul desbotado e um balde tilintante, já estava ali. Era um ritual diário, silencioso e quase invisível. Pelos corredores de mármore polido da Andrade Filhos, ela deslizava como uma sombra. A postura curvada sobre as superfícies que limpava com uma precisão quase clínica. Cada movimento era calculado, cada passada de pano, um ato de absorção. Não apenas da sujeira, mas de tudo o que a rodeava. Durante meses, ela havia sido a figura anônima, a mulher do serviço, a presença discreta que ninguém notava de verdade. Estava lá antes que os primeiros executivos chegassem, seus sapatos caros ecoando no silêncio pré-amanhecer. E permanecia até que as últimas luzes se apagassem, testemunhando o esvaziamento dos escritórios, os segredos sussurrados, as risadas forçadas. Cada palavra ouvida, cada fragmento de conversa capturado no ar, transformava-se em um dado, meticulosamente arquivado em sua mente. Cada gesto arrogante, cada olhar de desprezo, cada omissão conveniente, tornava-se um item de relatório, um ponto crucial em um dossiê invisível. Ninguém ali, nem mesmo os que a cumprimentavam com um aceno condescendente, fazia a menor ideia de quem ela realmente era. Para eles, ela era apenas a faxineira, a zeladora, a mulher que garantia o brilho impecável daquele império. Mal sabiam que a pessoa que limpava o chão era a mesma que, há alguns meses, havia comprado a empresa para salvá-la de uma falência silenciosa, um colapso iminente que os próprios pilares da Andrade Filhos se esforçavam para esconder. Seu nome era Ana Clara. E antes de tomar posse legalmente, antes de assumir o trono que era seu por direito, ela havia decidido trabalhar infiltrada. Uma decisão arriscada, movida por uma intuição que raramente falhava. Seu objetivo era claro, quase cirúrgico, entender quem, dentro daquela estrutura, merecia permanecer e quem, inevitavelmente, precisava cair. Ela precisava ver com os próprios olhos, sentir na pele a atmosfera, desvendar as teias invisíveis de poder e corrupção. E o que ela encontrou a chocou mais do que esperava. A Andrade Filhos, que por fora brilhava com o verniz da prosperidade e da tradição, por dentro apodrecia. Era um câncer silencioso, devorando a integridade da empresa de dentro para fora. Havia manipulação contábil descarada, números maquiados para enganar investidores e esconder desfalques. Havia chantagem velada a estagiários, jovens recém-chegados, vulneráveis e desesperados por uma chance, forçados a favores ou a silenciar sobre irregularidades. Contratos eram inflados com comissões indevidas, desviando milhões para bolsos privados, enquanto a empresa patinava em dívidas. Ela viu com os próprios olhos um dos gerentes, um homem de fala mansa e sorriso fácil, usar recursos da empresa para bancar jantares luxuosos com acompanhantes, despesas disfarçadas de representação comercial. Testemunhou outro, um diretor de semblante austero, obrigar funcionários a alterarem números de relatórios sob ameaça de demissão sumária, criando uma cultura de medo e subserviência. A ética era uma palavra vazia, um conceito distante, substituído pela ganância e pelo poder. Mas nada superou a manhã seguinte à humilhação. A reunião de alto escalão acontecia na sala principal, a maior e mais imponente do prédio, com sua mesa de mogno maciço e cadeiras de couro que pareciam engolir quem nelas sentava. Ana Clara estava ali, como sempre, limpando o vidro da parede que dava para o corredor, sua presença tão habitual que se tornara invisível. Os executivos, em seus ternos caros e sorrisos falsos, discutiam números, projeções, o futuro da empresa. E de repente o assunto mudou. Virou-se para ela. Comentários ofensivos brotaram como veneno,
Um riso coletivo que ecoou pela sala, atingindo-a como um tapa. Suposições sobre sua origem humilde, piadas sobre sua inteligência, questionamentos sobre sua utilidade. Será que ela sabe contar até 10? Deve ter vindo da roça, não entende nada de negócios. Para que serve alguém assim, além de limpar o chão? Cada palavra era uma facada, cada risada, um martelo batendo em sua paciência. Eles não sabiam que a pessoa que limpava o chão era a mesma que havia comprado a empresa para salvá-la da falência silenciosa. Eles não sabiam que cada um de seus nomes estava marcado em uma lista de expurgos. Naquele instante, enquanto o eco das gargalhadas ainda ressoava em seus ouvidos, Ana Clara sentiu algo se romper dentro de si. O prazo havia expirado. A paciência, a observação silenciosa, a cautela calculada, tudo se esgotou. A decisão que vinha amadurecendo por meses solidificou-se em um cristal frio e inquebrável. Não haveria mais espera. Não haveria mais disfarces. Aquele dia, ela voltou para casa com uma determinação que queimava em seu peito. O uniforme azul foi tirado com um gesto de finalidade, guardado não com desprezo, mas com a reverência de quem se despede de uma fase crucial. Na manhã seguinte, ao chegar a Andrade Filhos, não era mais a figura curvada e silenciosa. Vestiu-se com um terno cinza sob medida, o tecido impecável caindo sobre seu corpo com uma elegância que nunca havia sido vista ali. Os cabelos, antes presos em um coque simples, agora caíam em ondas suaves sobre os ombros. Seus olhos, antes baixos e observadores, ergueram-se com uma intensidade que paralisava. Caminhou com firmeza pelos mesmos corredores de mármore polido que tantas vezes havia limpado. Cada passo era um eco de poder, uma declaração silenciosa. Entrou na mesma sala de reuniões onde, na véspera, fora ridicularizada. Desta vez, os papéis estavam virados. Não se sentou em um canto, esperando ordens. Caminhou diretamente para a cabeceira da mesa de mogno, o lugar que sempre pertenceu ao comando, e sentou-se. Abriu a pasta executiva que trazia consigo e começou a leitura dos documentos que mudariam tudo. A revolução, que começara em silêncio, estava prestes a explodir. O silêncio na sala era tão denso que quase se podia tocá-lo. Os executivos, antes tão cheios de si, agora observavam Ana Clara sentada à cabeceira da mesa, uma expressão de perplexidade e um leve desdém em seus rostos. Quem era aquela mulher em um terno sob medida? Uma nova secretária? Uma consultora? A confusão pairava no ar, misturada à irritação por terem seus preciosos minutos de reunião interrompidos por uma figura desconhecida. O diretor financeiro, Dr. Almeida, um homem corpulento com um ego ainda maior, foi o primeiro a se manifestar, a voz carregada de impaciência. Com licença, senhorita. Creio que a senhora se enganou de sala. Estamos em uma reunião importante. Ana Clara ergueu os olhos, e o olhar que lançou para Almeida não tinha nada da submissão da faxineira que ele conhecia. Era um olhar gélido, penetrante, que o fez recuar instintivamente. Não me enganei de sala, Dr. Almeida. Pelo contrário, estou exatamente onde deveria estar. Ela fez uma pausa dramática, deixando que suas palavras se assentassem. Meu nome é Ana Clara Medeiros, e a partir de hoje sou a nova CEO da Andrade Filhos. A revelação atingiu a sala como um raio. Um murmúrio de incredulidade percorreu a mesa. Alguns riram, um riso nervoso e incrédulo. Outros empalideceram. O doutor Almeida, que momentos antes a repreendera, engasgou com as próprias palavras, o rosto se contorcendo em uma mistura de choque e ultraje. Ninguém podia acreditar. A mulher do balde, a sombra nos corredores, era a nova chefe. Era absurdo. Impossível. Ana Clara, no entanto, não lhes deu tempo para processar. Abriu a pasta executiva com um gesto firme e começou a leitura. Sua voz clara e sem hesitação, cada palavra um golpe certeiro. Senhores, estive entre vocês por tempo suficiente para entender a verdadeira natureza desta empresa. E o que descobri é, no mínimo, revoltante. Ela não precisou de mais do que a primeira frase para prender a atenção de todos. Um a um, os que riram na véspera
Os que a humilharam com piadas e suposições maldosas foram confrontados com provas irrefutáveis. Para o diretor de marketing, que se gabava de sua vida de luxo, ela apresentou cópias de transações bancárias que mostravam desvios de verbas de campanhas publicitárias para contas pessoais, disfarçadas de consultorias estratégicas. Para a gerente de RH, que forçava estagiários a trabalhar em horas extras não remuneradas sob ameaça de não efetivação, Ana Clara exibiu gravações de áudio de conversas explícitas, onde a chantagem era evidente. O rosto de cada um se contorcia em negação, fúria ou desespero. "Isso é um absurdo", gritou um. "Uma armação", berrou o outro. "Você não tem provas", esbravejou o Dr. Almeida, mas sua voz falhava. Ana Clara não se abalou. "Tenho mais do que provas, senhores. Tenho a verdade." Ela mostrou fotos de jantares caríssimos bancados com o dinheiro da empresa, e-mails trocados entre gerentes que detalhavam esquemas de superfaturamento de contratos, relatórios contábeis alterados digitalmente, com as datas e os nomes dos responsáveis pela manipulação. Nenhum argumento, nenhum grito, nenhuma ameaça foi capaz de detê-la. A cada prova apresentada, a cada nome citado, a atmosfera na sala ficava mais pesada, o ar quase irrespirável. A arrogância inicial dos executivos se desfez, dando lugar a um medo palpável. Eles viam seus impérios desmoronando diante dos olhos, expostos pela pessoa que consideravam insignificante. As demissões foram imediatas. Ana Clara não deu espaço para negociações ou súplicas. Com um simples comando, os acessos digitais foram bloqueados, os cartões corporativos recolhidos, e os seguranças que já estavam a postos escoltaram os agora ex-executivos para fora da sala, para fora do prédio, para fora de suas vidas de privilégios. O silêncio que se seguiu à saída do último deles era ensurdecedor, um vazio que antes era preenchido por risadas e sussurros de corrupção. Ana Clara permaneceu sentada à cabeceira da mesa, o peso daquele momento sobre seus ombros. A primeira fase estava concluída. A limpeza havia começado. Ela sentia um misto de alívio e uma estranha melancolia. Não era uma vitória doce, mas necessária. Foi então, no meio do silêncio tenso, que seus olhos caíram sobre algo inesperado. Um envelope simples de papel pardo, deixado de forma anônima sobre sua mesa, quase escondido sob a pilha de documentos que ela havia usado. Não estava ali antes. Alguém o colocara ali durante a confusão das demissões, um fantasma no meio da tempestade. Com a mão hesitante, ela o pegou. Dentro, havia cópias de transações ainda mais comprometedoras, e o choque que sentiu ao ver os nomes e as datas foi avassalador. Envolvia uma figura que até então ela acreditava ser inquestionavelmente inocente, o fundador original da empresa, o venerável Sr. Armando Andrade. O idoso que, com os olhos marejados e a voz embargada, lhe confiara a missão de salvar o negócio da ruína, o homem que ela tanto admirava e que parecia ser a personificação da integridade. As provas eram claras. Dinheiro guardado em contas no exterior, ocultado por décadas em nome de reservas estratégicas que nunca existiram. Desvios que datavam de anos antes, um esquema de lavagem de dinheiro tão antigo quanto a própria fundação da empresa. Aquilo ameaçava ruir a base moral de toda a transformação que ela promovia. Como poderia reconstruir a Andrade em Filhos sobre uma fundação de verdade e ética se o próprio alicerce estava podre? Pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara hesitou. Havia construído uma narrativa limpa, uma história de redenção e honestidade para a empresa. Agora teria que decidir entre acobertar o passado de quem lhe deu a oportunidade de estar ali, para preservar a imagem do presente, ou ir até o fim, mesmo que isso envolvesse desmascarar quem ela respeitava e quem, de certa forma, a havia ajudado. O dilema era excruciante, mas a resposta, embora dolorosa, era inevitável. Ela optou pela verdade. O caminho da integridade era o único que ela poderia seguir, não importava o custo. A decisão, embora firme, pesou sobre Ana Clara como uma montanha. A noite que se seguiu à descoberta do envelope anônimo foi longa e insone. Cada fibra de seu ser clamava por justiça, por uma limpeza completa, mas a figura do Sr. Armando Andrade,
O homem que ela via como um mentor, um patriarca, pairava em sua mente. Ele havia confiado a ela, a Andrade Filhos, a joia de sua vida, para que ela a salvasse. E agora ela teria que expor a mancha que ele próprio havia deixado. Era como desenterrar um segredo de família, um esqueleto no armário que ameaçava desestabilizar tudo o que ela estava construindo. Mas a verdade, ela sabia, era a única fundação sólida para qualquer reconstrução. A integridade não podia ter meias-verdades. Na manhã seguinte, o ar na Andrade Filhos ainda estava carregado com o rescaldo das demissões. Os funcionários que restaram andavam pelos corredores em um silêncio apreensivo, os olhos arregalados, sussurrando sobre a nova CEO e a limpeza que ela havia feito. A incerteza pairava no ar, misturada a uma estranha sensação de alívio por alguns e de medo por outros. Eles não sabiam o que viria a seguir. Ana Clara, no entanto, já havia traçado seu próximo movimento. Convocou uma reunião geral, algo inédito na empresa, que normalmente operava em silos e hierarquias rígidas. O auditório, geralmente usado para treinamentos corporativos tediosos, encheu-se rapidamente. Os funcionários, dos mais antigos aos mais novos, dos gerentes de departamento aos recepcionistas e, sim, aos próprios funcionários da limpeza, ocuparam os assentos curiosos e nervosos. Quando Ana Clara subiu ao palco, o silêncio foi imediato e absoluto. Não havia mais vestígios da mulher do uniforme azul. Ali estava uma líder, sua postura ereta, seus olhos firmes, transmitindo uma autoridade inquestionável. Ela não usou rodeios. Começou por reconhecer a turbulência dos últimos dias. Sei que muitos de vocês estão chocados, confusos, talvez até assustados com o que aconteceu ontem. E eu entendo. A Andrade Filhos passou por um momento necessário de reestruturação. Aqueles que foram desligados não estavam alinhados com os valores que esta empresa, a partir de agora, vai defender. Um murmúrio de concordância percorreu o auditório. Mas Ana Clara ainda não havia chegado ao ponto mais delicado. Ela fez uma pausa, respirou fundo e sua voz, embora mantendo a firmeza, adquiriu um tom mais grave. No entanto, a limpeza não estaria completa se eu não fosse totalmente transparente com vocês. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a cura. Ela então revelou a existência do envelope anônimo, a descoberta das transações comprometedoras e o nome que todos veneravam: Armando Andrade, o fundador. O choque foi palpável. Murmúrios de descrença explodiram no auditório, rapidamente abafados pelo olhar de Ana Clara. As provas são irrefutáveis: desvios de recursos, contas no exterior, ocultação de fundos por décadas. O homem que construiu esta empresa e que me confiou a missão de salvá-la também cometeu erros graves no passado. A confissão paralisou a empresa. Alguns funcionários mais antigos, que tinham o Sr. Andrade como um ícone, pareciam desabar em seus assentos. Outros, mais jovens, olhavam para Ana Clara com uma mistura de admiração e espanto. A coragem de expor uma figura tão intocável era algo que eles nunca haviam presenciado. Ana Clara continuou, sua voz ecoando com convicção. Minha decisão e a decisão da nova gestão é clara. Abriremos uma auditoria externa completa. Cada transação, cada contrato, cada conta será investigada. E os resultados, sejam eles quais forem, serão divulgados na íntegra para todos vocês. Não haverá segredos. Não haverá acobertamento. Todos serão julgados pelo que fizeram, sem exceção, inclusive os que me apoiaram e os que ainda estão aqui. A coragem da atitude ecoou pelo auditório. Longe de causar desconfiança, a transparência radical de Ana Clara gerou um respeito profundo. Os funcionários antes silenciosos, humilhados, ignorados, agora tinham voz, espaço e, acima de tudo, esperança. Eles viram nela não apenas uma chefe, mas uma aliada, alguém que estava disposta a quebrar os velhos paradigmas e construir algo verdadeiramente novo. A notícia da auditoria e da confissão sobre o fundador se espalhou como um incêndio no mercado. Analistas e investidores, que antes haviam recuado diante da instabilidade da Andrade Filhos, agora olhavam para a empresa com um novo interesse. A ousadia de Ana Clara, sua aposta na verdade e na integridade,
era um diferencial em um mundo corporativo muitas vezes opaco. Investidores que antes haviam recuado voltaram com força, atraídos não apenas pelo potencial de recuperação, mas pela promessa de uma nova era de ética. O mercado reagiu positivamente. As ações da Andrade Filhos, antes em queda livre, começaram a mostrar sinais de recuperação. A empresa tornou-se símbolo não apenas de reestruturação financeira, mas de integridade moral. A revolução, que começara em silêncio e com uma humilhação, estava agora em pleno andamento, sua força irreversível ecoando por cada canto da Andrade Filhos e além. Aquele prédio, antes frio e cheio de portas fechadas, começava a respirar colaboração, transparência e uma nova promessa para o futuro. A auditoria externa começou com uma intensidade que poucos na Andrade Filhos haviam presenciado. Equipes de auditores, com suas pastas e olhares perscrutadores, se espalharam pelos departamentos, mergulhando em planilhas, contratos e e-mails antigos. A atmosfera, que antes era de apreensão, transformou-se em uma estranha mistura de nervosismo e uma curiosidade quase febril. Ninguém estava imune ao escrutínio, e a promessa de Ana Clara de que todos seriam julgados pelo que fizeram, sem exceção, ecoava nos corredores. No entanto, o que a auditoria revelou não foram apenas os desfalques e as manipulações de alto escalão. Ela desenterrou uma teia de pequenas injustiças, de talentos ignorados e de ideias abafadas. Descobriu-se que sugestões valiosas de funcionários de base eram frequentemente roubadas por seus superiores, que as apresentavam como próprias. Projetos inovadores, propostos por equipes menos prestigiadas, eram engavetados para dar lugar a iniciativas menos eficazes, mas que beneficiavam os círculos de poder. A empresa, sob a superfície de sucesso, era um campo minado de ressentimentos e oportunidades perdidas. Ana Clara, por sua vez, não se limitou a supervisionar o processo. Ela estava em todos os lugares. Visitava os departamentos, conversava com os funcionários, do mais novo estagiário ao mais antigo zelador. Seu escritório, antes uma fortaleza impenetrável, tornou-se um espaço de portas abertas, onde qualquer um podia agendar uma conversa, apresentar uma ideia ou simplesmente desabafar. Ela ouvia com atenção, fazia anotações e, mais importante, agia. Pequenas mudanças começaram a surgir. A máquina de café quebrada foi consertada em tempo recorde, um sistema de sugestões anônimas foi implementado e, pela primeira vez, os funcionários sentiram que suas vozes realmente importavam. O impacto da revelação sobre o Sr. Armando Andrade foi profundo. Para muitos, a imagem do fundador, antes intocável, foi manchada. Mas, paradoxalmente, a transparência de Ana Clara em expor essa verdade, por mais dolorosa que fosse, solidificou sua liderança. Ela não estava ali para proteger o legado de ninguém, mas para construir um futuro justo. Isso gerou uma confiança que a Andrade Filhos nunca havia conhecido. Os funcionários que antes temiam represálias por falar, agora se sentiam encorajados a compartilhar informações, a apontar falhas e a propor soluções. Foi nesse ambiente de mudança que os primeiros sinais de uma nova liderança começaram a emergir de onde menos se esperava. Havia Lúcia, a recepcionista, que por anos observou o fluxo de pessoas e informações e que agora, com a nova política de portas abertas, apresentou um plano brilhante para otimizar o atendimento ao cliente, algo que os antigos diretores de marketing nunca haviam sequer considerado. Havia Marcos, o entregador, que conhecia cada rua da cidade e cada cliente pelo nome, e que propôs uma rota de logística que economizaria milhares em combustível e tempo, uma ideia que foi imediatamente implementada e gerou resultados surpreendentes. E havia Clara, do departamento de TI, que antes era apenas a menina dos computadores, mas que, com a liberdade de inovar, desenvolveu um sistema interno de comunicação que desburocratizou processos e conectou todos os setores da empresa de forma inédita. Ana Clara via neles não apenas funcionários, mas líderes em potencial, pessoas que por anos estiveram nas trincheiras, observando e aprendendo, mas que nunca tiveram a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor. Ela os incentivou, deu-lhes recursos e, mais importante, deu-lhes voz e autonomia.
Lúcia, Marcos e Clara, entre outros, foram os primeiros a serem promovidos a cargos de gestão, não por seus diplomas ou sobrenomes, mas por sua competência e humanidade. A cada nova promoção, a cada nova ideia implementada, o prédio antes frio e cheio de portas fechadas, agora respirava colaboração. Em cada andar, começaram a surgir fotos dos novos gestores. Pessoas que um dia serviram café, atenderam telefone ou carregaram caixas, e que agora lideravam com uma humanidade e competência que a antiga gestão jamais possuíra. A Andrade Filhos estava se tornando um lugar onde o mérito era reconhecido e onde a hierarquia dava lugar ao talento. A revolução de Ana Clara não era apenas sobre expurgar o mal, mas sobre cultivar o bem, e ela estava apenas começando a colher os frutos dessa semeadura. A Andrade Filhos, antes um labirinto de portas fechadas e sussurros, transformou-se em um ecossistema vibrante. As promoções de Lúcia, Marcos e Clara, e de tantos outros que emergiram das sombras, não foram meros gestos simbólicos. Elas foram a semente de uma revolução interna. Lúcia, em sua nova função de gerente de experiência do cliente, implementou seu plano de otimização com uma paixão contagiante. As filas de espera diminuíram drasticamente, as reclamações foram transformadas em oportunidades de melhoria e o feedback positivo dos clientes começou a inundar os canais da empresa. Sua empatia, forjada em anos de contato direto com o público, era um diferencial que nenhum MBA poderia ensinar. Marcos, agora à frente da logística e distribuição, revolucionou a cadeia de suprimentos. Sua rota otimizada não apenas gerou a economia prometida, mas também reduziu a pegada de carbono da empresa, um ponto que Ana Clara fez questão de destacar em relatórios de sustentabilidade. Ele introduziu um sistema de rastreamento em tempo real que eliminou perdas e atrasos, e sua equipe, antes desvalorizada, sentia-se parte essencial do sucesso da Andrade Filhos. Clara, como diretora de inovação tecnológica, liberou o potencial criativo de sua equipe de TI. O sistema de comunicação interna que ela desenvolveu não só conectou os setores, mas também se tornou uma plataforma para o compartilhamento de ideias e a formação de grupos de trabalho multidisciplinares. Hackathons internos antes impensáveis tornaram-se eventos regulares, gerando soluções inovadoras para desafios antigos da empresa. A cultura da Andrade Filhos floresceu. O medo deu lugar à proatividade. As reuniões antes monótonas e hierárquicas tornaram-se fóruns de debate aberto e colaboração. A empresa investiu pesadamente em programas de treinamento e desenvolvimento para todos os níveis, incentivando a ascensão interna e o aprendizado contínuo. O refeitório, antes um local de refeições solitárias, agora fervilhava com conversas animadas, com funcionários de diferentes departamentos trocando ideias e risadas. Externamente, o mercado observava com uma mistura de ceticismo inicial e crescente admiração. A auditoria externa, prometida por Ana Clara, foi concluída e seus resultados, por mais chocantes que fossem ao expor a fundo as décadas de desvios e os esquemas do próprio Sr. Armando Andrade, foram divulgados na íntegra. A mídia cobriu a história com voracidade, mas a transparência radical de Ana Clara, sua recusa em acobertar o passado, por mais doloroso que fosse, solidificou a reputação da Andrade Filhos como uma empresa de coragem e integridade inabalável. Os concorrentes que antes viam a Andrade Filhos como uma gigante adormecida, agora a viam como uma força a ser reconhecida. Alguns tentaram imitar a revolução da transparência, mas a maioria falhou, incapaz de replicar a autenticidade e a profundidade da mudança cultural que Ana Clara havia orquestrado. Ações da empresa, que haviam despencado com a crise, não apenas se recuperaram, mas superaram as expectativas impulsionadas pela confiança dos investidores e pela percepção de uma marca renovada e ética. Ana Clara, sentada em seu escritório, que agora era um espaço de vidro e luz, observava o burburinho produtivo da empresa. A faxineira, a mulher invisível, havia se tornado a arquiteta de um novo futuro. A jornada havia sido árdua, repleta de confrontos e decisões dolorosas, mas a satisfação de ver a Andrade Filhos respirar novamente, não apenas com saúde financeira,
mas com uma alma renovada, era imensa. Ela sabia, no entanto, que a batalha pela integridade era contínua. Novas ameaças surgiriam, novos desafios se apresentariam, mas agora ela não estava sozinha. Tinha Lúcia, Marcos, Clara e centenas de outros funcionários que haviam encontrado sua voz e seu propósito. A Andrade Filhos não era mais apenas um negócio. Era uma comunidade, um exemplo de que a verdade, por mais dura que seja, é a fundação mais sólida para qualquer sucesso duradouro. A revolução estava completa em sua primeira fase, mas a evolução, essa sim, seria um trabalho para a eternidade. A Andrade Filhos, sob a liderança de Ana Clara, não era mais apenas uma empresa, era um estudo de caso. Sua recuperação meteórica, impulsionada pela transparência radical e pela valorização do capital humano, atraiu a atenção não apenas de investidores e analistas, mas também de concorrentes. A ética e a integridade, antes vistas como entraves ao lucro, provaram ser o motor de um crescimento sustentável e de uma lealdade inabalável por parte de clientes e funcionários. No entanto, o sucesso, como a própria Ana Clara sabia, trazia consigo novos desafios. A evolução para a eternidade que ela vislumbrava não seria uma jornada tranquila. A ameaça veio de onde menos se esperava, mas de forma contundente. A Global Corp, um conglomerado multinacional que dominava o mercado com táticas agressivas e, por vezes, questionáveis. Eles viram na Andrade Filhos não apenas um concorrente em ascensão, mas um perigoso precedente de como uma empresa poderia prosperar sem recorrer às suas próprias estratégias de corte de custos e exploração. A primeira investida da Global Corp foi sutil, mas calculada. Começaram a abordar os recém-promovidos líderes da Andrade Filhos, Lúcia, Marcos, Clara e outros, com ofertas de salários exorbitantes e benefícios tentadores. A ideia era desmantelar a nova estrutura de liderança, minando a base da revolução de Ana Clara. A tensão pairou no ar por alguns dias, enquanto os boatos de propostas irrecusáveis se espalhavam. Ana Clara, ao saber das investidas, não reagiu com pânico. Em vez disso, convocou uma reunião com sua equipe de liderança. Não para contra-ofertar, mas para reafirmar o propósito. Eles podem oferecer mais dinheiro, ela disse, olhando para cada um deles, mas não podem oferecer o que construímos aqui. Não podem oferecer o respeito, a autonomia, a voz que vocês conquistaram. Não podem oferecer a satisfação de construir algo maior do que o lucro, algo que realmente importa. A resposta dos líderes foi unânime e emocionante. Lúcia, com sua voz calma, foi a primeira a falar. Eu recebi a oferta, Ana Clara. É tentadora, sim, mas nunca me senti tão valorizada, tão parte de algo. Meu lugar é aqui. Marcos e Clara ecoaram o sentimento e a sala se encheu de uma determinação renovada. A lealdade, forjada na transparência e no reconhecimento, provou ser mais forte do que qualquer cheque gordo. A Global Corp subestimou o poder de uma cultura construída sobre valores. Frustrada com a falha em cooptar o talento, a Global Corp mudou de tática. Lançaram uma campanha de difamação velada, espalhando rumores sobre a instabilidade financeira da Andrade Filhos, insinuando que a transparência era apenas uma fachada para encobrir problemas mais profundos. A mídia, sempre ávida por escândalos, começou a questionar a solidez da recuperação. Ana Clara sabia que a melhor defesa era um ataque de verdade. Em vez de entrar em uma guerra de boatos, ela dobrou a aposta na transparência. Convocou uma coletiva de imprensa global, transmitida ao vivo, e não apenas refutou as acusações com dados financeiros irrefutáveis, mas também abriu as portas da Andrade Filhos para o mundo. Convidou jornalistas e analistas a visitarem a empresa, a conversarem com qualquer funcionário, a testemunharem em primeira mão a nova cultura. Não temos nada a esconder, declarou ela, sua voz ressoando com convicção. Nossa força não está em segredos ou em táticas obscuras, mas na integridade de cada um de nossos colaboradores e na qualidade do nosso trabalho. Convidamos a todos a verem por si mesmos. A resposta foi avassaladora. A imagem da Andrade Filhos, antes ligada a um escândalo, agora era sinônimo de coragem e autenticidade.
A tentativa da Global Corp de manchar sua reputação apenas serviu para solidificar ainda mais sua posição como líder ética no mercado. Os clientes, cansados de empresas opacas, abraçaram a Andrade Filhos com entusiasmo, e as vendas dispararam. A Global Corp, percebendo que suas táticas tradicionais eram ineficazes contra a nova Andrade Filhos, recuou. A batalha não foi vencida com dinheiro ou poder, mas com valores. Ana Clara, a faxineira que se tornou CEO, havia provado que a integridade não era um luxo, mas a mais poderosa das estratégias. A Andrade Filhos não era apenas um negócio em recuperação. Era um farol, mostrando que uma nova era de corporações, baseada na verdade e no respeito, era não apenas possível, mas lucrativa. A evolução continuava, a cada desafio superado, a cada valor reafirmado, construindo um legado que ia muito além dos balanços financeiros. A Andrade Filhos, agora um farol de integridade e inovação, continuava a brilhar intensamente no cenário corporativo. O sucesso não era mais uma anomalia, mas a norma. A cultura de portas abertas, a valorização do talento e a transparência radical haviam se enraizado, transformando a empresa em um ímã para os melhores profissionais do mercado e um modelo para outras organizações. Universidades e escolas de negócios buscavam Ana Clara para palestras e a história da Andrade Filhos era estudada como um case de resiliência e ética. No entanto, com a visibilidade, vinham novas pressões. O mercado, embora admirado, era implacável. Manter o ritmo de crescimento e a vanguarda da inovação exigia um esforço contínuo. Foi nesse contexto que surgiu uma oportunidade monumental. Um convite para liderar um consórcio internacional na construção de uma infraestrutura vital para uma região em desenvolvimento. O projeto era de uma escala sem precedentes para a Andrade Filhos, prometendo não apenas lucros estratosféricos, mas também uma expansão global que consolidaria seu status. A equipe de Ana Clara, incluindo Lúcia, Marcos e Clara, estava eufórica. Era a validação máxima de tudo o que haviam construído. Mas, à medida que os detalhes do contrato foram sendo analisados, uma sombra começou a se desenhar. O projeto, embora grandioso, vinha com cláusulas que testavam os limites da ética, que a Andrade Filhos tanto prezava. Havia a sugestão de usar materiais de construção mais baratos e de menor durabilidade para otimizar custos, o que comprometeria a longevidade da obra. Havia também a pressão para adotar práticas de contratação que beiravam a exploração de mão de obra local sob o disfarce de eficiência. A sala de reuniões, antes palco de celebrações, tornou-se um campo de debate tenso. A tentação era imensa. O contrato significaria um salto quântico para a empresa, garantindo anos de prosperidade e expansão. Alguns consultores externos, contratados para avaliar a proposta, argumentavam que pequenos ajustes nos padrões éticos eram aceitáveis diante de uma oportunidade tão grandiosa. É assim que o jogo é jogado em nível global, Ana Clara, disseram. Mas Ana Clara não se dobrava facilmente. Ela olhou para Lúcia, que havia construído sua carreira na empatia com o cliente, e viu a preocupação em seus olhos. Olhou para Marcos, que havia otimizado a logística para reduzir o impacto ambiental, e sentiu sua apreensão. Olhou para Clara, que valorizava a inovação para o bem-estar, e percebeu sua hesitação. A integridade que haviam cultivado não era um ornamento, era a espinha dorsal de tudo. Não podemos construir nosso futuro sobre uma fundação que não seja sólida, Ana Clara declarou, sua voz firme, cortando o silêncio. Se aceitarmos comprometer a qualidade para cortar custos, estaremos traindo a confiança que conquistamos. Se explorarmos a mão de obra, estaremos negando tudo o que defendemos aqui dentro. A decisão foi difícil, mas unânime entre a liderança interna. A Andrade Filhos recusou o megaprojeto. A notícia chocou o mercado. Analistas previram um declínio, questionando a ingenuidade de Ana Clara. A Global Corp, é claro, aproveitou a oportunidade para criticar a falta de pragmatismo da concorrente. No entanto, o que parecia ser um revés transformou-se em mais uma vitória para a Andrade Filhos. A recusa, baseada em princípios, reverberou globalmente. Outras empresas cansadas das práticas predatórias
e da corrida para o fundo do poço ético, viram na atitude de Ana Clara um sinal de esperança. Clientes e governos, cada vez mais conscientes da importância da sustentabilidade e da responsabilidade social, passaram a buscar a Andrade & Filhos para projetos que realmente importavam, que exigiam não apenas competência técnica, mas também um compromisso inabalável com a ética. A empresa não obteve o lucro imediato do megaprojeto, mas ganhou algo muito mais valioso, uma reputação global de confiabilidade e responsabilidade. A recusa abriu portas para um tipo diferente de crescimento, mais alinhado com seus valores. Projetos menores, mas de alto impacto social e ambiental, começaram a surgir, permitindo que a Andrade & Filhos aplicasse sua expertise de forma significativa. Ana Clara, a faxineira que se tornou CEO, provou mais uma vez que a verdadeira riqueza de uma empresa não se mede apenas em números, mas na integridade de suas escolhas. A evolução da Andrade & Filhos não era apenas sobre sobreviver, mas sobre prosperar com propósito, pavimentando um caminho para um futuro corporativo mais justo e consciente. A decisão da Andrade & Filhos de recusar o megaprojeto, embora inicialmente vista como um ato de idealismo ingênuo por alguns, rapidamente se revelou uma jogada estratégica de mestre. O que parecia ser uma perda colossal de receita transformou-se em um catalisador para um tipo de crescimento mais profundo e significativo. A reputação da empresa, já sólida, ascendeu a um novo patamar. A Andrade & Filhos não era apenas competente, era confiável. O telefone começou a tocar com propostas de clientes que buscavam exatamente o que a empresa oferecia. Não eram os projetos de escala duvidosa, mas iniciativas que exigiam um compromisso inabalável com a qualidade, a sustentabilidade e a responsabilidade social. Um governo europeu, impressionado com a postura de Ana Clara, convidou a Andrade & Filhos para liderar um projeto de desenvolvimento urbano sustentável, focado em energias renováveis e habitação acessível. Uma fundação filantrópica internacional buscou a expertise da empresa para construir infraestruturas educacionais em regiões carentes, com a condição de que todos os materiais fossem de origem ética e a mão de obra local fosse treinada e justamente remunerada. Lúcia, Marcos e Clara, em seus respectivos papéis, foram essenciais para a execução desses novos projetos. Lúcia garantiu que a experiência das comunidades beneficiadas fosse central em cada etapa, organizando fóruns de escuta e incorporando o feedback dos moradores nos planos. Marcos desenvolveu cadeias de suprimentos ainda mais transparentes, rastreando a origem de cada material para assegurar que não houvesse exploração em nenhum elo. Clara, por sua vez, inovou com soluções tecnológicas que otimizavam o uso de recursos e minimizavam o impacto ambiental das construções, criando modelos que se tornaram referência global. A Andrade & Filhos não estava apenas construindo edifícios, estava construindo um legado. Cada projeto era uma manifestação tangível de seus valores. Os funcionários, sentindo-se parte de algo maior, trabalhavam com um entusiasmo renovado. A rotatividade de pessoal caiu a níveis quase nulos e a empresa se tornou um dos empregadores mais cobiçados, não apenas pelos salários competitivos, mas pela chance de fazer a diferença. A indústria, antes cética, começou a observar e, em alguns casos, a imitar. Pequenas e médias empresas inspiradas pelo exemplo da Andrade & Filhos começaram a revisar suas próprias práticas éticas. Grandes corporações, pressionadas pela opinião pública e pela crescente demanda por responsabilidade social, também tentaram replicar o modelo, embora muitas vezes de forma superficial, sem a autenticidade que Ana Clara havia incutido. A Global Corp, por exemplo, lançou sua própria iniciativa de sustentabilidade, mas a falta de um compromisso genuíno e a persistência de suas antigas táticas rapidamente expuseram a manobra como um mero greenwashing. Ana Clara, em meio a essa ascensão, permaneceu a mesma, humilde, acessível e sempre focada no propósito. Ela sabia que o verdadeiro poder não estava na escala dos projetos, mas no impacto que eles geravam e na forma como eram realizados. A Andrade & Filhos
Havia provado que era possível ser lucrativo e, ao mesmo tempo, ser uma força para o bem no mundo. O antigo prédio, que um dia foi um monumento à corrupção e ao ego, agora era um centro de inovação e colaboração. As fotos dos novos gestores nas paredes eram um lembrete constante de que o talento podia vir de qualquer lugar e que a verdadeira liderança era sobre elevar os outros. A história da faxineira que salvou uma empresa e a transformou em um ícone de ética e sucesso ressoava em todo o mundo, não como um conto de fadas, mas como um testemunho da capacidade humana de transformação. A Andrade Filhos, sob a batuta de Ana Clara, não era apenas uma empresa. Era uma promessa cumprida de que a integridade, no final das contas, sempre prevalece. A Andrade Filhos, sob a liderança visionária de Ana Clara, havia transcendido o status de mera empresa para se tornar um movimento global. O jeito Andrade, sinônimo de ética inabalável, transparência radical e valorização humana, era agora um estudo de caso em universidades de prestígio e um farol para corporações em busca de um novo propósito. Ana Clara, a faxineira que se tornou CEO, era uma figura de destaque em fóruns econômicos internacionais. Sua voz carregada de uma autenticidade que poucos líderes corporativos possuíam. No entanto, com a expansão global e a crescente influência, surgiu um novo e sutil desafio. Como replicar e institucionalizar a cultura única da Andrade Filhos em filiais distantes, em culturas diversas, sem diluir sua essência? A empresa estava crescendo a um ritmo vertiginoso, atraindo talentos de todas as partes do mundo, e a preocupação de Ana Clara era que a alma da Andrade Filhos, aquela forjada na adversidade e na lealdade mútua, pudesse se perder na vastidão de sua própria escala. Para enfrentar essa questão, Ana Clara, com o apoio de Lúcia, Marcos e Clara, lançou a Academia Andrade Filhos. Não era apenas um centro de treinamento, mas um espaço imersivo dedicado a incutir os valores da empresa em cada novo colaborador, desde o estagiário até o executivo sênior. Os currículos incluíam não apenas habilidades técnicas, mas também módulos intensivos sobre ética nos negócios, liderança empática e o impacto social de cada decisão. Histórias de sucesso e fracasso da própria Andrade Filhos eram contadas, não como lendas, mas como lições vivas. Lúcia, com sua expertise em experiência humana, desenhou programas de integração que garantiam que cada novo funcionário se sentisse parte da família Andrade, independentemente de sua origem ou cargo. Marcos, por sua vez, garantiu que a cadeia de valor global da academia refletisse os mesmos padrões de sustentabilidade e responsabilidade que a empresa aplicava em seus projetos. Clara, com sua visão tecnológica, criou plataformas interativas que conectavam todos os colaboradores globalmente, permitindo o compartilhamento de melhores práticas e a resolução colaborativa de dilemas éticos. A Academia Andrade Filhos rapidamente se tornou um sucesso, não apenas para os funcionários, mas também para o público externo. Outras empresas e até mesmo governos começaram a buscar parcerias para aprender com o modelo da Andrade Filhos. Ana Clara, percebendo o potencial de impacto ainda maior, decidiu dar um passo além. Ela anunciou a criação da Fundação Andrade Filhos para a Liderança Ética, uma entidade sem fins lucrativos dedicada a promover a integridade nos negócios e a capacitar a próxima geração de líderes conscientes em escala global. A fundação não oferecia apenas bolsas de estudo. Ela criava programas de mentoria, incubadoras de startups com foco em impacto social e fóruns de diálogo sobre os desafios éticos do século XXI. Ana Clara, que um dia limpou corredores, agora estava moldando o futuro do capitalismo, mostrando que o lucro e o propósito não eram mutuamente exclusivos, mas sim interdependentes. Sentada em seu escritório, observando a agitação produtiva da Andrade Filhos e os planos ambiciosos da fundação, Ana Clara sentiu uma profunda gratidão. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas. De uma faxineira invisível a uma CEO globalmente reconhecida, ela havia provado que a verdadeira força não reside no poder ou na riqueza, mas na coragem de defender o que é certo,
mesmo quando o mundo insiste no contrário. A Andrade Filhos não era mais apenas uma empresa. Era um legado vivo, uma prova de que a transformação, por mais improvável que pareça, é sempre possível quando se tem a integridade como guia. E a evolução, ela sabia, estava apenas começando. O mundo, em sua incessante dança de progresso e desafios, não tardou a apresentar um novo teste à resiliência e aos princípios da Andrade Filhos. Uma crise econômica global, desencadeada por uma série de eventos geopolíticos e instabilidades financeiras, varreu os mercados, forçando empresas a cortes drásticos, demissões em massa e, em muitos casos, o abandono de compromissos éticos em nome da sobrevivência. O cenário era sombrio e a pressão sobre a Andrade Filhos para se adaptar, ou seja, para comprometer seus valores, era imensa. Analistas de mercado questionavam se o jeito Andrade conseguiria resistir a uma tempestade de tal magnitude. A Global Corp, sempre à espreita, aproveitou a oportunidade para reafirmar que, em tempos de crise, apenas a eficiência bruta, sem considerações éticas, poderia garantir a sobrevivência. Mas Ana Clara não se abalou. Ela havia enfrentado a adversidade em sua forma mais pessoal e brutal, e sabia que as crises eram os momentos em que o verdadeiro caráter era revelado. Reuniu sua equipe de liderança, Lúcia, Marcos e Clara, e em vez de discutir cortes, focou em como a Andrade Filhos poderia ser parte da solução. "Não vamos demitir ninguém", ela declarou, sua voz calma, mas firme, em uma reunião transmitida para todas as filiais globais. "Não vamos comprometer a qualidade de nossos projetos, nem a dignidade de nossos colaboradores ou parceiros. Nossa força está em nossa integridade, e é agora que precisamos dela mais do que nunca." A empresa, em vez de recuar, dobrou a aposta em suas iniciativas de responsabilidade social. A Fundação Andrade Filhos para a Liderança Ética lançou um programa de apoio a pequenas e médias empresas, que lutavam para manter suas operações e seus valores. Ofereceu consultoria gratuita, acesso a redes de fornecedores éticos e até mesmo microcréditos para aquelas que demonstravam um compromisso genuíno com a sustentabilidade e o bem-estar de seus funcionários. Internamente, a Andrade Filhos implementou um sistema de compartilhamento de carga, onde, em vez de demissões, os funcionários eram incentivados a usar parte do tempo de trabalho para se requalificar através da Academia Andrade Filhos, ou para atuar como voluntários em projetos comunitários apoiados pela Fundação. Ninguém foi deixado para trás. A resposta do mercado foi surpreendente. Enquanto outras empresas naufragavam ou perdiam a confiança de seus clientes, a Andrade Filhos emergiu da crise ainda mais forte. Clientes, cansados da instabilidade e da falta de escrúpulos, buscaram a segurança de uma parceria com uma empresa que provou ser inabalável em seus princípios. Governos e organizações internacionais, percebendo a necessidade de um novo modelo econômico, passaram a ver a Andrade Filhos como um exemplo a ser seguido, não apenas em termos de ética, mas também de resiliência e inovação. Os projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura ética da Andrade Filhos continuaram a prosperar, pois eram vistos como investimentos de longo prazo, construídos sobre uma base sólida de confiança. A empresa não apenas sobreviveu à crise, ela liderou o caminho para uma recuperação mais consciente e justa. Ana Clara, observando o mundo se reerguer, percebeu que a evolução para a eternidade que ela havia vislumbrado não era apenas sobre a longevidade da empresa, mas sobre a perpetuação de um ideal. A Andrade Filhos, a empresa que ela havia salvado da ruína, havia se tornado um farol de esperança em um mundo em crise, provando que a verdadeira prosperidade não era medida pela acumulação de riqueza, mas pela capacidade de criar valor, com integridade, para todos. A jornada, ela sabia, seria eterna, e a cada passo, a Andrade Filhos redefinia o que significava ser uma empresa no século XXI. A Andrade Filhos, forjada no fogo da crise e temperada pelos princípios inabaláveis de Ana Clara, emergiu como um gigante moral e econômico. A crise global que havia dizimado tantas outras corporações serviu apenas para solidificar sua reputação.
A empresa não era mais apenas um negócio. Era um símbolo de que a prosperidade e a ética podiam e deviam andar de mãos dadas. O jeito Andrade não era uma moda passageira, mas um novo paradigma para o capitalismo consciente. Ana Clara, no auge de sua influência, sentia que o impacto da Andrade em Filhos não poderia se restringir às suas próprias operações. Era hora de levar a mensagem, a metodologia e, acima de tudo, a esperança para o palco global. Ela vislumbrava um futuro onde a responsabilidade corporativa não fosse uma exceção, mas a norma. Com essa visão, Ana Clara lançou a iniciativa Convergência Global para a Prosperidade Ética. Não era uma nova empresa, mas um movimento, uma convocação para líderes de todo o mundo. O ponto culminante seria um fórum internacional, sediado na própria Andrade & Filhos, convidando CEOs, chefes de Estado, acadêmicos e ativistas para debater e co-criar os novos pilares de uma economia global mais justa e sustentável. Lúcia, Marcos e Clara se dedicaram com paixão à organização do evento. Lúcia garantiu que a diversidade de vozes fosse prioritária, convidando representantes de comunidades marginalizadas e pequenas empresas, além dos grandes nomes. Marcos supervisionou a logística, assegurando que o evento fosse neutro em carbono e que todos os recursos fossem de origem ética. Clara desenvolveu uma plataforma digital inovadora para permitir a participação remota e a colaboração contínua após o fórum. A notícia do evento gerou burburinho. Muitos se perguntavam se os grandes tubarões do mercado, acostumados a operar em suas próprias bolhas de poder, realmente compareceriam. Para a surpresa de alguns e a satisfação de Ana Clara, a resposta foi esmagadora. Até mesmo representantes da Global Corp, impulsionados pela pressão de seus próprios acionistas e pela crescente demanda por responsabilidade social, enviaram delegados, embora com uma relutância palpável. No dia da abertura, o antigo pátio da Andrade & Filhos, agora transformado em um centro de conferências de última geração, estava repleto. Ana Clara subiu ao palco, não com a pompa de uma CEO tradicional, mas com a simplicidade e a autenticidade que a caracterizavam. Ela não leu um discurso preparado, mas falou do coração, compartilhando a jornada da Andrade & Filhos desde a beira do abismo até a vanguarda da mudança. Não estamos aqui para pregar, ela disse, sua voz ressoando com clareza. Estamos aqui para provar que uma nova forma de fazer negócios é não apenas possível, mas essencial. A prosperidade duradoura não pode ser construída sobre a exploração, a opacidade ou a indiferença. Ela floresce na confiança, na colaboração e no compromisso inabalável com o bem-estar de todos. O fórum não foi apenas uma série de palestras, foi um caldeirão de ideias, debates acalorados e, o mais importante, a formação de alianças inesperadas. Líderes de indústrias concorrentes se uniram para discutir padrões éticos comuns. Governos e empresas colaboraram em projetos de infraestrutura verde. A Convergência Global não foi um evento isolado, mas o início de uma nova era de cooperação e responsabilidade. Ana Clara, observando a interação entre os participantes, sentiu uma profunda realização. A Andrade & Filhos havia cumprido sua missão de ir além do lucro, de ser um catalisador para uma mudança sistêmica. A evolução para a eternidade não era mais apenas uma visão, era uma realidade em construção, um legado que se expandia para muito além das paredes de sua empresa, moldando o futuro de um mundo que, finalmente, começava a entender que a verdadeira riqueza reside na integridade e no propósito compartilhado. O caminho era longo, mas a semente havia sido plantada e a colheita prometia ser abundante. A Convergência Global para a Prosperidade Ética não foi um evento isolado, mas o ponto de ignição para uma transformação em larga escala. As alianças forjadas no Fórum da Andrade & Filhos se solidificaram em consórcios internacionais, dedicados a redefinir as cadeias de suprimentos globais, promover investimentos verdes e estabelecer métricas de sucesso que iam muito além do lucro financeiro. O jeito Andrade deixou de ser um modelo interno para se tornar um padrão de excelência, um selo de confiança que empresas e nações buscavam para seus próprios projetos. Ana Clara,
agora uma figura icônica, encontrou-se em uma nova fase de sua jornada. Sua influência se estendia por continentes, e o tempo que dedicava a Andrade Filhos, embora ainda substancial, começou a ser compartilhado com a fundação e com a crescente demanda por sua sabedoria em palcos globais. Ela se tornou uma mentora para jovens líderes, uma conselheira para chefes de Estado e uma voz incansável na defesa de um capitalismo mais humano. Lúcia, Marcos e Clara, que haviam crescido e amadurecido sob a tutela de Ana Clara, assumiram papéis de liderança ainda mais proeminentes na empresa. Lúcia, como CEO global, garantiu que a cultura da Andrade Filhos florescesse em cada nova filial, adaptando-se às nuances locais sem perder sua essência. Marcos, como diretor de sustentabilidade e inovação, continuou a empurrar os limites da responsabilidade ambiental e social, desenvolvendo tecnologias e processos que tornavam a construção ética não apenas viável, mas superior. Clara, como CTO e chefe de estratégia, orquestrava a expansão tecnológica da empresa, garantindo que a inovação servisse sempre ao propósito maior. A Andrade Filhos, sob essa liderança coletiva, continuou a prosperar, não por buscar o crescimento a qualquer custo, mas por se concentrar em projetos que realmente importavam. Eles construíram cidades resilientes em áreas propensas a desastres, desenvolveram infraestruturas de energia limpa em nações em desenvolvimento e criaram comunidades autossustentáveis que se tornaram modelos de convivência e respeito ambiental. Cada tijolo, cada painel solar, cada sistema de purificação de água era um testemunho do compromisso inabalável da empresa. Em um dia tranquilo, Ana Clara caminhava pelos corredores do antigo prédio, agora um vibrante centro de inovação. As fotos nas paredes contavam a história da empresa, desde os dias sombrios até a Era de Ouro. Ela parou diante de uma imagem de si mesma, jovem e determinada, segurando uma vassoura. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ela não era mais a faxineira, mas a essência daquela mulher simples e trabalhadora permanecia inalterada. A evolução para a eternidade não era sobre a imortalidade de uma pessoa ou de uma empresa, mas sobre a perpetuação de um ideal. Ana Clara havia plantado uma semente e agora, com Lúcia, Marcos e Clara, e com a legião de mentes e corações que a Andrade Filhos havia inspirado, aquela semente havia se tornado uma floresta. O legado não era dela sozinha, mas de todos que acreditaram que a integridade, a empatia e o propósito poderiam de fato mudar o mundo. A jornada continuava. A cada novo projeto, a cada nova vida tocada, a cada novo amanhecer que trazia consigo a promessa de um futuro construído sobre bases mais sólidas e justas. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável, agora era um aliado, tecendo a tapeçaria da Andrade Filhos com fios de sucesso e propósito. Ana Clara, a visionária que havia resgatado a empresa do abismo, observava com orgulho a floresta que havia brotado da semente que ela plantara. Sua presença no dia a dia da corporação, embora ainda inspiradora, havia se tornado menos imperativa. Lúcia, Marcos e Clara, cada um em sua esfera de influência, haviam amadurecido em líderes formidáveis, prontos para carregar o estandarte da Andrade Filhos para as próximas décadas. Ana Clara sabia que a verdadeira medida de um legado não estava na presença constante de seu fundador, mas na capacidade de a instituição prosperar e evoluir por si mesma. Em uma reunião de conselho que reverberou por toda a empresa, ela anunciou uma reestruturação estratégica. Lúcia seria promovida a CEO global, com Marcos assumindo a presidência do Conselho de Sustentabilidade e Inovação, e Clara a presidência da Divisão de Estratégia e Tecnologia. Ana Clara, por sua vez, dedicaria seu tempo integral à Fundação Andrade Filhos para a liderança ética, expandindo seu alcance global e focando na mentoria de uma nova geração de líderes conscientes. A transição foi suave, um testemunho da cultura de confiança e colaboração que Ana Clara havia cultivado. No entanto, o mundo, sempre em movimento, não tardou a apresentar um novo e insidioso desafio. Não era uma crise econômica ou um escândalo de corrupção,
Mas algo mais sutil e, em certa medida, mais perigoso: a ascensão do capitalismo performático. Grandes corporações, observando o sucesso da Andrade Filhos, começaram a adotar a linguagem da ética e da sustentabilidade, mas sem o compromisso genuíno. Era um greenwashing e um ethics washing em escala industrial, uma fachada de responsabilidade social que visava apenas agradar acionistas e consumidores, diluindo o verdadeiro significado do que a Andrade Filhos representava. A Global Corp, em particular, lançou uma campanha massiva, apresentando-se como uma empresa totalmente reformada, com relatórios de sustentabilidade impecáveis e campanhas de marketing que imitavam a autenticidade da Andrade Filhos. A mídia, por vezes ingênua, e o público, por vezes desinformado, começaram a confundir a retórica vazia com a ação concreta. A pressão sobre a Andrade Filhos era imensa. Como manter sua distinção e sua voz em um coro de imitações? Lúcia, Marcos e Clara, agora no comando, enfrentaram o desafio de frente. Eles sabiam que a resposta não estava em gritar mais alto, mas em demonstrar com mais clareza. Lúcia lançou uma iniciativa de transparência radical 2.0, abrindo ainda mais os dados da empresa, desde a origem de cada material até os salários de cada colaborador, permitindo que o público verificasse por si mesmo a autenticidade de suas ações. Marcos liderou o desenvolvimento de um índice de impacto real, uma métrica global que avaliava a verdadeira pegada social e ambiental das empresas, expondo a superficialidade das promessas vazias. Clara, por sua vez, utilizou a tecnologia para criar plataformas educacionais interativas, desmistificando o greenwashing e empoderando consumidores e investidores a fazerem escolhas verdadeiramente éticas. A Andrade Filhos não apenas resistiu à onda de imitações, ela a transformou em uma oportunidade. Ao elevar o padrão de transparência e autenticidade, a empresa forçou a indústria a se alinhar ou a ser exposta. O jeito Andrade não era mais apenas um modelo. Era um catalisador para a verdade, uma bússola em um mar de aparências. Ana Clara, observando de sua nova posição na fundação, sentiu uma profunda satisfação. A empresa que ela havia salvado não era apenas um sucesso financeiro, mas um guardião de valores. A evolução para a eternidade não era sobre a ausência de desafios, mas sobre a capacidade de enfrentá-los com integridade, perpetuando um legado que transcenderia gerações, provando que a luz da verdade, por mais sutil que seja a escuridão, sempre encontrará seu caminho para brilhar. A transparência radical 2.0 e o índice de impacto real da Andrade Filhos, meticulosamente desenvolvidos por Lúcia, Marcos e Clara, começaram a ressoar pelo mercado global de uma forma que nem mesmo as crises econômicas haviam conseguido. O índice, em particular, funcionava como um espelho implacável, revelando a discrepância entre a retórica de sustentabilidade e a realidade das operações de muitas corporações. Ele se tornou uma ferramenta poderosa, refletindo a verdade por trás das fachadas de capitalismo performático. A Global Corp, que havia investido pesadamente em sua imagem de empresa reformada, foi uma das primeiras a sentir o impacto. Seus relatórios de sustentabilidade, antes elogiados, agora eram vistos com ceticismo, pois o índice expunha práticas de cadeia de suprimentos duvidosas e investimentos em projetos de alto impacto ambiental. A reação foi imediata e feroz. Juntamente com outras empresas expostas, a Global Corp lançou uma contraofensiva multifacetada. Advogados foram acionados com ameaças de processos por difamação e concorrência desleal. Campanhas de relações públicas massivas tentaram desacreditar o índice, rotulando-o como tendencioso e não científico. Houve até tentativas de criar índices alternativos, projetados para obscurecer a verdade em vez de revelá-la. A pressão sobre a Andrade Filhos era imensa, vinda de todos os lados, da mídia, de investidores céticos e até de alguns governos influenciados por lobistas poderosos. Lúcia, como CEO global, liderou a defesa com uma calma inabalável. Ela não se envolveu em guerras de palavras, mas respondeu com fatos irrefutáveis. Em conferências de imprensa e artigos de opinião,
Ela detalhou a metodologia rigorosa do índice, convidando auditores independentes e cientistas de dados para validar sua imparcialidade. Nossa métrica não é uma acusação, ela declarava, é um convite à melhoria. A verdade pode ser desconfortável, mas é o único caminho para a prosperidade genuína e duradoura. Marcus, por sua vez, fortaleceu a estrutura do índice. Ele o tornou um projeto de código aberto, convidando universidades e organizações de pesquisa a colaborar em seu aprimoramento contínuo, garantindo que ele fosse robusto e à prova de manipulações. Ele também trabalhou incansavelmente para demonstrar que as práticas que o índice valorizava, como a economia circular, a energia limpa e o tratamento justo de trabalhadores, eram a longo prazo mais eficientes e lucrativas. Clara, usando sua genialidade tecnológica, lançou uma plataforma interativa chamada Verificador de Impacto. Com uma interface intuitiva, qualquer pessoa podia pesquisar uma empresa e ver seu desempenho no índice de impacto real, comparando-o com as declarações de marketing da própria empresa. A ferramenta se tornou viral, empoderando milhões de consumidores e investidores a fazerem escolhas informadas, desmascarando rapidamente o ethics washing. Enquanto isso, Ana Clara, da Fundação Andrade & Filhos, usou sua voz em fóruns globais para defender a causa da autenticidade. Ela reuniu uma coalizão de investidores éticos, ONGs e líderes comunitários que começaram a direcionar capital e apoio para empresas que demonstravam um compromisso genuíno com o índice. A era das promessas vazias acabou, ela proclamava. O mercado está amadurecendo e a verdade, finalmente, está se tornando o ativo mais valioso. Apesar da ferocidade dos ataques, a integridade da Andrade & Filhos prevaleceu. A verdade, uma vez exposta e apoiada por dados transparentes, era difícil de ser ignorada. O índice de impacto real não foi derrubado. Ele se tornou o padrão ouro, o selo de autenticidade que diferenciava os verdadeiros líderes dos meros imitadores. A Global Corp e outras empresas performáticas viram sua reputação manchada e suas ações despencarem, enquanto a Andrade & Filhos e seus parceiros éticos continuaram a crescer, provando que a evolução para a eternidade era construída não sobre a ilusão, mas sobre a inabalável fundação da verdade. A batalha pela alma do capitalismo estava longe de terminar, mas a Andrade & Filhos havia vencido uma vitória crucial, redefinindo as regras do jogo. A vitória da Andrade & Filhos na batalha contra o capitalismo performático não foi um ponto final, mas um novo começo. O índice de impacto real, impulsionado pela Transparência Radical 2.0 e pela plataforma Verificador de Impacto de Clara, tornou-se o padrão ouro global. Investidores, antes cegos por relatórios maquiados, agora exigiam a validação do índice antes de alocar capital. Consumidores, empoderados pela clareza dos dados, votavam com suas carteiras, punindo a hipocrisia e recompensando a autenticidade. A Global Corp, outrora o epítome da eficiência sem escrúpulos, enfrentou uma crise sem precedentes. Suas ações despencaram, seus talentos migraram para empresas com propósito, e seus clientes mais conscientes a abandonaram. Forçada à beira da irrelevância, a gigante foi obrigada a iniciar uma dolorosa e genuína reestruturação, demitindo executivos que resistiam à mudança e investindo pesadamente em uma transformação real de suas operações, sob o escrutínio implacável do índice. O que antes era uma ameaça a Andrade & Filhos, agora era um exemplo de como a verdade, uma vez revelada, podia forçar até os mais recalcitrantes a se adaptarem. Lúcia, Marcos e Clara, no comando da Andrade & Filhos, não se contentaram em ter vencido a batalha da transparência. Eles sabiam que a verdadeira evolução para a eternidade não era apenas sobre expor o que estava errado, mas sobre construir ativamente o que era certo. A empresa lançou a iniciativa Cidades do Futuro, um ambicioso programa para projetar e construir ecossistemas urbanos inteiramente baseados em princípios de sustentabilidade regenerativa, justiça social e inovação aberta. Marcos liderou o desenvolvimento de materiais de construção de carbono negativo e sistemas de energia,
que não apenas eram neutros, mas que realmente purificavam o ar e a água. Lúcia orquestrou a criação de modelos de governança urbana, que garantiam a participação cidadã e a equidade no acesso a recursos e oportunidades. Clara, por sua vez, integrou inteligência artificial e tecnologias de ponta para otimizar o uso de recursos, criar redes de transporte autônomas e desenvolver sistemas de educação e saúde acessíveis a todos. Essas cidades do futuro não eram apenas projetos de engenharia. Eram laboratórios vivos para um novo tipo de sociedade, onde a prosperidade era medida pela qualidade de vida de seus habitantes e pela saúde do planeta. Governos de todo o mundo, de nações desenvolvidas a economias emergentes, procuravam a Andrade Filhos para replicar esses modelos, reconhecendo que o jeito Andrade não era apenas bom para os negócios, mas essencial para a sobrevivência e florescimento da humanidade. Ana Clara, da Fundação, observava tudo com um coração cheio. Ela via não apenas edifícios e infraestruturas, mas a materialização de um sonho. A evolução para a eternidade não era sobre a empresa durar para sempre em sua forma original, mas sobre os valores que ela representava se tornarem atemporais, enraizados na consciência coletiva. Andrade Filhos havia transcendido seu papel de corporação para se tornar um movimento, um catalisador para uma nova era de progresso que priorizava a vida, a ética e o propósito acima de tudo. O caminho era infinito, mas a cada passo a humanidade se aproximava de um futuro mais justo e harmonioso, guiada pela luz de um legado que se recusava a ser apagado. As cidades do futuro da Andrade Filhos começaram a se materializar em diferentes cantos do globo. A visão de um futuro regenerativo e equitativo ganhava forma. Em desertos áridos, oásis urbanos floresciam com sistemas de água fechados e agricultura vertical. Em metrópoles superpopulosas, bairros inteiros eram transformados em comunidades de carbono zero, com energia autossuficiente e espaços verdes abundantes. A demanda era global, e a equipe de Lúcia, Marcos e Clara trabalhava incansavelmente para atender aos pedidos, adaptando o modelo Jeito Andrade às nuances culturais e geográficas de cada local. No entanto, com a expansão, surgiram novos e complexos desafios. Não eram mais as crises financeiras ou a concorrência desleal, mas a resistência de forças mais sutis e profundamente enraizadas. A inércia burocrática, os interesses de indústrias tradicionais que se viam ameaçadas pela inovação sustentável e até mesmo a dificuldade de adaptação cultural por parte de populações acostumadas a velhos hábitos. Um caso emblemático surgiu em uma grande cidade portuária europeia, onde a Andrade Filhos havia iniciado a construção de um distrito modelo. A proposta incluía a substituição de uma antiga infraestrutura de transporte poluente por redes autônomas de veículos elétricos e a integração de um sistema de energia renovável que eliminaria a dependência de combustíveis fósseis. A resistência veio de sindicatos de transporte, que temiam a perda de empregos, e de lobistas da indústria de energia tradicional que viam seus lucros ameaçados. A mídia local, manipulada por esses interesses, começou a espalhar desinformação, pintando a Andrade Filhos como uma empresa elitista que impunha mudanças sem considerar o impacto social. Lúcia, com sua habilidade diplomática, abriu canais de diálogo diretos com os sindicatos e as comunidades afetadas. Ela não apenas prometeu, mas demonstrou como a transição criaria novos empregos em setores verdes e de tecnologia, oferecendo programas de requalificação profissional financiados pela própria Andrade Filhos. Marcos, por sua vez, apresentou dados econômicos irrefutáveis, mostrando como os custos de energia e saúde diminuiriam drasticamente a longo prazo, beneficiando a todos, inclusive as empresas locais. Ele também articulou parcerias com pequenas e médias empresas para desenvolver a nova infraestrutura, garantindo que o crescimento fosse inclusivo. Clara, utilizando o verificador de impacto e outras ferramentas tecnológicas, combateu a desinformação com fatos transparentes, mostrando o real impacto ambiental e social da antiga infraestrutura versus os benefícios da nova.
Ela também criou plataformas digitais para que os cidadãos pudessem acompanhar o progresso do projeto, fazer perguntas e dar sugestões, transformando-os de meros espectadores em participantes ativos. Ana Clara, da Fundação, desempenhou um papel crucial nos bastidores, reunindo líderes comunitários e acadêmicos para endossar a visão da Andrade Filhos e mediar conflitos. Ela ressaltou que a evolução para a eternidade não significava impor uma utopia, mas construir um futuro onde a prosperidade fosse verdadeiramente compartilhada e onde a transição para a sustentabilidade fosse justa e humana. Lentamente, a maré começou a virar. A transparência e o compromisso genuíno da Andrade Filhos, combinados com a demonstração prática dos benefícios, desarmaram a oposição. Os sindicatos viram o valor da requalificação. As comunidades abraçaram a promessa de um ar mais limpo e uma economia mais vibrante, e até mesmo alguns dos lobistas mais perspicazes começaram a perceber que o futuro estava com a Andrade Filhos, não contra ela. A cidade do futuro na Europa não foi construída sem luta, mas a resistência apenas serviu para fortalecer os princípios da Andrade Filhos. A empresa provou que a verdadeira sustentabilidade não era apenas sobre tecnologia e design, mas sobre a capacidade de engajar, educar e inspirar as pessoas a abraçarem a mudança. O legado de Ana Clara continuava a se expandir, não apenas em concreto e silício, mas na resiliência e na adaptabilidade de uma visão que se recusava a ser limitada pelas fronteiras do possível. As cidades do futuro da Andrade Filhos não eram mais apenas projetos em plantas ou modelos conceituais. Elas eram realidades vibrantes, pulsando com uma nova forma de vida urbana. De Seul a São Paulo, de Nairobi a Nova York, cada cidade era um testemunho da visão de que a prosperidade humana e a saúde planetária podiam coexistir. Os sistemas de energia regenerativa alimentavam lares e indústrias. A agricultura vertical garantia segurança alimentar local, e as redes de transporte autônomas e limpas redefiniram a mobilidade. No entanto, a natureza, em sua imprevisibilidade crescente, estava prestes a lançar um desafio sem precedentes, testando a resiliência dessas novas utopias urbanas. Uma onda de calor global alimentada por padrões climáticos alterados varreu o planeta, culminando em uma seca prolongada e temperaturas recordes que ameaçaram a infraestrutura e a vida em cidades convencionais. Uma das cidades do futuro, localizada em uma região semiárida que antes era considerada relativamente estável, tornou-se o epicentro dessa crise. A cidade de Aethel, um dos projetos mais ambiciosos da Andrade Filhos, estava agora sob o sol inclemente. Construída com sistemas avançados de captação e purificação de água e alimentada por uma rede inteligente de energia solar e geotérmica, Aethel foi projetada para ser autossuficiente. Mas a escala e a duração da seca testaram cada um de seus limites. Lúcia, em sua posição de CEO global, estabeleceu um centro de comando de crise 24 horas por dia. Sua prioridade era a segurança e o bem-estar dos cidadãos de Aethel. Ela coordenou o envio de suprimentos de emergência de outras regiões e mobilizou equipes de engenheiros e especialistas em resiliência para o local. A comunicação era constante e transparente, garantindo que os moradores estivessem informados e se sentissem parte da solução. Marcos, como presidente do Conselho de Sustentabilidade e Inovação, mergulhou nos dados de desempenho dos sistemas da cidade. Ele e sua equipe trabalharam freneticamente para otimizar cada gota de água, redirecionando o fluxo de sistemas de reuso, ativando reservatórios de emergência e implementando técnicas de irrigação de precisão ainda mais rigorosas. Os edifícios de carbono negativo, com seus telhados verdes e fachadas inteligentes, provaram ser cruciais para manter as temperaturas internas mais baixas, reduzindo a demanda por energia para resfriamento. Clara, com sua expertise em tecnologia, transformou o verificador de impacto em uma ferramenta de gestão de crise em tempo real. Ela desenvolveu algoritmos preditivos que antecipavam as necessidades de energia e água com base nas previsões climáticas e no consumo diário.
Aplicativos móveis permitiam que os cidadãos monitorassem seus próprios gastos de recursos e recebessem alertas personalizados, incentivando a conservação coletiva. Drones autônomos patrulhavam a cidade, identificando vazamentos e áreas de estresse hídrico ou energético, permitindo intervenções rápidas. Enquanto o mundo observava com apreensão, Ethel, embora sob pressão, resistiu. Enquanto cidades vizinhas enfrentavam colapsos de energia, racionamento severo de água e hospitais superlotados por casos de insolação, Ethel manteve seus serviços essenciais, sua água potável e um nível de conforto que parecia impossível sob tais condições. Não foi sem sacrifícios e adaptações por parte de seus habitantes, mas a infraestrutura e a cultura de resiliência da cidade provaram seu valor. Ana Clara, da Fundação, usou a crise de Ethel como um poderoso estudo de caso em fóruns globais, demonstrando a urgência da transição para cidades mais resilientes. Ela argumentou que a evolução para a eternidade não era mais uma aspiração, mas uma necessidade premente. A Andrade Filhos havia provado que era possível não apenas sobreviver, mas prosperar, mesmo diante dos desafios mais severos que o planeta pudesse lançar. A Ethel se tornou um farol, uma prova viva de que o futuro, embora incerto, poderia ser construído sobre as bases da inovação, da colaboração e de um compromisso inabalável com a vida. A sobrevivência da cidade de Ethel, a grande onda de calor e a seca prolongada, não foi apenas um triunfo de engenharia e planejamento. Foi um grito de esperança que ecoou por todo o planeta. A Ethel se tornou um farol, uma prova irrefutável de que as cidades do futuro não eram uma utopia distante, mas uma necessidade premente e alcançável. A demanda pelos projetos da Andrade Filhos explodiu, e não apenas para novas construções, mas para a reengenharia de metrópoles existentes, desesperadas por resiliência diante de um clima cada vez mais imprevisível. Lúcia, Marcos e Clara, agora figuras lendárias, supervisionavam uma transformação global sem precedentes. O índice de impacto real tornou-se o padrão universal, a bússola moral que guiava investimentos e políticas públicas. A transparência radical não era mais uma filosofia, mas a espinha dorsal de um novo paradigma econômico, onde a verdade e a responsabilidade eram os pilares do sucesso. Décadas se passaram. Os cabelos de Lúcia estavam prateados, seus olhos, antes intensos, agora carregavam a serenidade de quem viu o mundo mudar pelas suas mãos. Marcos, com sua mente sempre à frente, continuava a inovar, mas agora com a sabedoria de quem compreende a interconexão de todos os sistemas. Clara, a eterna visionária tecnológica, via suas criações se tornarem tão intrínsecas ao tecido da vida que eram quase invisíveis, operando em harmonia para sustentar um futuro vibrante. A